Fala aí, rapaziada, bom dia. Vou fazer aqui um vídeo rápido, né? Palpites para os jogos de hoje da NBA. É um mercado bem interessante aí para quem pretende se arriscar, né? Querer arriscar uma moedinha e etc. Sempre com consciência, não gastando o dinheiro que você precisa, assim, tipo um troco ali do pão, uma coisa que sobrou dos R$ 5 ali na casa de aposta, você vai lá e põe para arriscar uma fezinha. Galera, isso aqui não é meio de vida, pelo amor de Deus. Eu particularmente gosto de fazer aposta para poder fazer um bom acompanhamento da rodada. Aí eu faço meus palpites e é isso, né? Aí eu dei uma analisada aqui na rodada e achei alguns jogos interessantes, né? Tem alguns jogos alguns times que eu gosto de acompanhar. E montei essa aqui com linhas até um pouco mais acima, mas para quem quiser abaixar um pouco aí pode ser uma boa, né? Começar aqui pelo jogo do Detroit Pistons, né? Coloquei 5 rebotes do Kuminga. Creio que ele consiga fazer isso hoje. O Indiana Pacers não está numa fase tão boa, mas eu acho que vai dar um pouco de trabalho, né? Já o Detroit tá vindo numa fase muito boa, né? Com algumas vitórias seguidas aí. Creio que tende a vencer, porém eu não costumo apostar em vitória de tal time. Porque além de ser muito baixa a odd, creio que é muito arriscado, porque o basquete costuma ser imprevisível às vezes. Costuma pregar mais peças do que o futebol às vezes, eu acho. Mas enfim, comecei aqui com 5 rebotes do Kuminga, 3 assistências do Aldar Thompson, 20 pontos do Siakam e 20 pontos do Kuminga. Essa pontuação do Kuminga e do Siakam tá bem justa, digamos assim, para a aposta. Talvez eu diminuísse do Siakam, colocaria 15 pontos e talvez excluiria essas assistências do Aldar Thompson, para quem quiser fazer uma coisa mais segura. Porém, a princípio, creio que isso aqui tenda a bater nesse jogo, tá bom? E também, quem quiser, né, não se arriscar, tira o rebote do Kuminga. O Kuminga é complicado, ele tá batendo na trave há alguns dias já, né, fazer um triplo-duplo, mas por isso que eu tô apostando nessa quantidade de rebotes para ele, porque tem alguns jogos que ele chega a 7 rebotes ou mais tranquilamente, então eu creio que possa ser uma boa, né, arriscar nessa bet. O outro jogo aqui é o do Cavaliers, né, contra o Toronto Raptors. Eu arrisquei aqui na assistência do Jarrett Allen, é isso que está deixando a odd muito alta. Quem quiser um pouco mais de segurança, tira essa daí, né. 5 assistências do Donovan Mitchell, que tá muito bem, cara, nessa NBA. O jogo tá começando muito bem, com números bem interessantes, principalmente pontuação, né. Se quem quiser baixar um pouco a linha, pode ser que seja uma boa, porque como o adversário é um pouco mais fraco, né, digamos assim, possa ser que ele seja poupado ou coisa do tipo, já que, se eu não me engano, ele jogou ontem, na rodada anterior, que eu creio que foi ontem. E os outros são justamente do time oposto, né, do Toronto Raptors. Brandon Ingram 20 pontos e Scott Barnes 15 pontos. Ambos têm média de 20 pontos, pô. Às vezes eles passam disso, às vezes eles chegam bem perto. Eu creio que nesse jogo eles vão conseguir bater essa daí. Caso vocês queiram uma coisa mais segura, eu tiraria a assistência do Allen e diminuiria a linha de assistência do Novo Mitchell. Próximo jogo do Dallas, né? Coloquei aqui. Outro jogo que eu tava analisando é o do Dallas Mavericks versus Miami Heat. O Norman Powell tá batendo essa linha de 20 pontos com bastante tranquilidade, decide manter. O Cooper Flag tá oscilando um pouco, né? Por ser o primeiro ano de NBA dele. Ele costuma passar de 20, às vezes não chega aos 20 pontos. Eu achei um meio termo
é interessante os 15 pontos. Caso vocês queiram ser um pouco mais seguros, coloquem 10 pontos. O outro camarada aqui, o Jaiminho, ele vem jogando muito bem, né? Principalmente na ausência de alguns jogadores importantes do Miami Heat. Eu decidi colocar 5 assistências para ele hoje. Ele costuma bater essa linha quando tem uma minutagem maior. Ele também costuma fazer bastante rebote, né? Chegar nos 5, 7 tranquilamente. Então quem quiser arriscar e colocar 5 rebotes também é uma boa. Eu preferi não arriscar porque teve a volta do Adebayo, né? Então creio que rebote vai ficar mais pra conta dele. Porém, quem quiser arriscar, diminuir ali de assistência e colocar de rebotes, ou então fazer alguma mistura dessa daí, creio que seja uma boa alternativa. Pontuação, às vezes ele passa de 15, às vezes chega em 15 na verdade, às vezes passa de 10. Mas eu acho que é um pouco arriscado. Mas quem quiser colocar 10 pontos aí pra ele, também é uma boa. Aí também tem o DeAngelo Russell, que oscila bastante, mas dependendo aí, né, do, do humor dele, ele consegue fazer essa linha de 5 assistências tranquilamente. Se fosse para diminuir aqui as linhas, eu realmente ou tiraria o DeAngelo Russell, porque eu acho que 3 assistências para ele não vale a pena. Manteria o do Jaime, ou então diminuiria para 3 assistências e colocaria 10 pontos para ele. E o Cooper Flag também, eu creio que é uma linha segura, porém, quem quer ficar 100% ali, 10 pontos, entendeu? Eu acho que eu iria dessa maneira aí. O outro jogo aqui é o New York Knicks versus Brooklyn Nets, né? Arrisquei novamente Michael Porter Jr. a 25 pontos, assim como o Jalen Brunson. Cara, o Michael Porter Jr. quando saiu lá do Denver, né, e conseguiu ir para o Brooklyn Nets, na posição que ele joga atualmente, ele está fazendo bastante pontos e jogando muito bem. Ele costuma passar de 20 pontos, pelo menos. Eu decidi arriscar os 25 porque vai ser um jogo interessante contra o New York Knicks, né? E o Jalen Brunson, cara, ele, assim, com exceção dos dias que o Karl Anthony Towns está jogando bem, ele costuma fazer bastante ponto, né? Ele bate ali a linha dos 20, 25 tranquilamente, né? Caso o Karl Anthony Towns jogue bem, pode ser que ele faça menos pontos e o Towns passe dos 20, né? Mas eu prefiro arriscar no Jalen Brunson para esse jogo aqui. Arrisquei 3 assistências pro Josh Hart. Creio que ele bate essa linha tranquilamente. Teve alguns jogos aí que ele liberou o triplo-duplo. Chegou a bater, se eu não me engano, em umas 2, 3 rodadas anteriores. Eu acho que ele vai bater essa linha tranquilamente. Ainda mais se o Jalen Brunson focar em fazer ponto. Aí eu creio que o Jalen Brunson tende a fazer menos assistência, né? Que ele costuma fazer bastante também. E sobra mais assistência pro Josh Hart. Essa é a minha linha de visão, né? 3 assistências pro Nicholas Claxton. Eu acho que ele pode sim bater essa linha. Quem quiser fazer um pouco mais segura, tira. E é o rebote de Josh Hart também, né? Quem costuma pegar muito rebote no New York Knicks é o Karl Anthony Towns. Mas eu acho que nesse jogo aqui o Josh Hart consegue pegar pelo menos 5 rebotes. É mais fácil ele pegar 5 mais rebotes do que 5 mais assistências, né? Mas aí quem quiser arriscar, né? Pode tirar também a assistência do Josh Hart, manter só esses 5 rebotes dele, diminuir a linha de ponto do Michael Porter Jr. e, sei lá, eu acho que a linha do Jalen Brunson tá boa, né? 25 pontos, quem quiser diminuir, pode colocar para 20. Próximo jogo aqui é o Portland Trail Blazers versus Milwaukee Bucks, que tá sem o Antetokounmpo. Cara, isso aqui é só arriscar mesmo. Eu arrisquei aqui e coloquei 15 pontos pro Kuzma, mas outro cara totalmente imprevisível também. E coloquei 5 assistências pro Cole Anthony, também muito imprevisível. Sinceramente, eu coloquei por colocar isso aqui. Não indico. Quem quiser fazer uma coisa mais segura aí, nem põe esses dois aí, tá bom? E no jogo
do Utah Jazz versus o Golden State, eu acho que, assim, né, eu peguei um pouco pesado assim nos rebotes do Macana aqui, sei lá, Lauri Marcani. Enfim, peguei muito pesado nos rebotes dele. Porém, eu tava contando que o Golden é um time de 3 pontos, né? Então pode ser que ele pegue alguns rebotes ali. Eu creio que essa linha aqui tá muito alta, então quem quiser pode tirar. Arrisquei 5 assistências pro Damon Green, mas sinceramente pode ser que ele não bata essa linha, porque o Damon também é muito imprevisível. Nos últimos 5 jogos ele bateu, se não me engano, em todos. Então. E por último aqui o jogo do Minnesota Timberwolves versus Sacramento Kings. Cara, eu botei aqui o Zach LaVine para fazer 20 pontos mais, porque eu creio que ele vai conseguir bater isso aqui tranquilamente, cara. Tranquilamente. E também só arrisquei isso, né? Geralmente eu costumo colocar algumas apostas no Sabonis, mas ele tá fora. Pelo menos por enquanto, né? E também gostava de colocar no Russell, né? O Russell Westbrook. Mas o Russell é muito imprevisível. Eu não confiaria. E tá muito, muito baixa a odd para as linhas dele. 5 rebotes para ele tá pagando 1,20. Alguma coisa assim. 7 assistências tá pagando pouco para ele. Então, assim, eu não acho que não vale a pena. Dado que ele é muito inconstante mesmo. E é isso, pessoal. Essa é minha aposta aí para a rodada. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Creio que sempre que eu tiver um tempo disponível, eu vou postar aqui o vídeo analisando a rodada, né, da NBA. E é isso. Tamo junto aí. É nóis.